Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas ao nosso podcast do Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto. Se você é novo, nova, está chegando agora, já peço para você clicar no sininho das notificações, se inscrever no canal, para que você fique por dentro aí de todo o conteúdo novo que a gente colocar. E ao final desse podcast, não esqueça de deixar aquele like bacana para ajudar aí no nosso trabalho, né? Deixe nos comentários também, gente, participem comentando, porque comentando ajuda muito, né? E isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para um grupo maior de pessoas, e com isso nosso trabalho aí expande aí para uma galera maior, tá bom? Então não esquece, no final do vídeo, deixa o like, comente e também compartilhe esse conteúdo aí para mais pessoas, fechado? Contamos aí com o seu apoio. Bom, hoje eu tenho a grata satisfação de receber ela, minha querida amiga. Já bateu um pequeno papo aqui antes de começar as gravações aqui. Ela que está aí bombando aí com o seu trabalho, né? Tem pouco tempo no mercado, mas já tem muito trabalho, muita experiência. E está cada vez mais e mais crescendo, expandindo e fazendo aí a diferença na vida de muitas pessoas com a sua loja, com o seu negócio. Então eu trago aqui com muita alegria minha querida Alana Stankovic, falei certo? Falou certo. Da Lira Home, gente. Essa loja maravilhosa que a Alana vai falar aqui, vocês vão conhecer durante o decorrer do nosso papo. E é isso, querida. Obrigado pela presença, bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui. Falar um pouquinho de mim e da Lira. Lana, para a gente começar, até para o pessoal também poder entender um pouquinho do seu trabalho, vamos falar um pouquinho lá de trás, do teu início lá, como que foi, e assim, como que você ingressou nesse ramo dos móveis, né, da movelaria, vamos dizer. Como que foi o teu início lá? O que te fez, o que te motivou a seguir essa estrada aí? De onde veio a inspiração? É uma história muito longa, vou tentar resumir, mas é uma história muito longa. Fica à vontade, pode falar, aí a gente estamos aqui para ouvi-la. Não, o que eu fazia, assim, não tem nada a ver com mobiliário. Nada. Os clientes me perguntam, falam assim, Alana, por que mobiliário? Assim, por que essa virada de chave tão grande? E aí eu vou explicar, né, como que começou. Meu nome é Alana Stankovic, eu sou a 7ª geração do circo Stankovic. Que legal. Então, eu nasci no circo e cresci no circo. Minha família veio da Sérvia, da antiga Iugoslávia, eles vieram há 150 anos atrás. E aí montaram um circo, enfim. E aí eu sou a geração que veio passando. E meus pais nasceram, né? Meu pai nasceu no circo. Ele casou com a minha mãe, ele nasceu no circo. A família tradicional é da parte do meu pai. Ah, entendi. Então foi a parte dele. Minha mãe é de Aracaju. Sergipe, nada a ver, né? Assim, o circo passou, eles se apaixonaram, ela foi embora com o circo. Se conheceram. Legal. E aí tiveram 3 filhos, e um desses filhos foi eu. E aí eu nasci e cresci no circo. Então eu fazia número de altura, número de magia, Globo da Morte, trapézio, fazia tudo que você possa imaginar. Não tinha nada a ver com mobiliário. Nem um pouco. Os clientes falam, meu Deus, mas por quê? E aí eu, enfim, fui seguindo a minha carreira circense desde pequenininha. Eu amo circo até hoje. Quando eu fiz 18 anos, eu saí do circo, porque o circo do meu pai acabou que não passou de geração, parou na minha geração. Só que o circo do meu tio continua. Inclusive, é super conhecido aqui em São Paulo, o Stankovic. Não sei se você já ouviu falar. Já. Mas é super conhecido em São Paulo. E aí, continua, enfim, eu sempre vou lá e vou passear. Eu sempre faço alguma acrobacia quando eu tô indo lá, adoro. Ai, que legal, olha só, gente. Que Adoro. bacana. Adoro. Então, quando o circo tá aqui pertinho, eu vou lá, dou um pulinho lá. Então, eu gosto bastante. E aí, eu saí do circo, casei, né? Tive uma filha, saí do circo. Falei, não, vamos dar continuidade aqui nessa outra parte que eu não conheço tanto ainda, que é a parte de morar na cidade, não a parte
artística, né? E aí, quando eu saí do circo, eu não sabia, ainda não fazia faculdade, não tinha muita experiência com com nada, né? Eu fui morar no Mato Grosso, que era onde minha mãe morava, né? Minha mãe construiu uma casa lá porque viu, né, que é uma região muito nobre e que está crescendo bastante. O circo Sim. passou lá e ela viu, teve essa visão e construiu uma casa lá. A gente nem tem família lá, né? Então, foi realmente uma visão. E aí eu fui pro Mato Grosso, né? E eu falei, caramba, eu saí do circo. Eu vendia maçã do amor, fazia outras coisas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Que aí? Saí, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui para a área da estética. E comecei a fazer faculdade de estética. Só que dentro da faculdade, eu falei, nossa, eu preciso fazer algo também para, ao invés de só estudar, ter um trabalho rentável, Sim, né? sim. Tava começando a construir a vida, enfim. E aí eu comecei a fazer sanduíche natural e trufa, chocolate, comecei a vender na faculdade. E aí eu comecei a aumentar a renda. E ali eu falei, opa, a venda, ela te traz retorno muito rápido, né? No circo a gente já via isso, eu vendia maçã do Sim. amor e tudo. Então eu sempre via isso. Eu falei, então vamos pelo lado da venda. Então a venda, ela sempre foi muito forte. Foi uma veia muito forte em mim. E aí eu comecei a estudar para poder vender. Eu estudava de manhã, de tarde e à noite, porque eu queria vender. Vender as coisas, maçã, Mary Cake, na época era Que super era na famoso. moda, né? A moda, então e foi isso. E aí foi aí que eu comecei. O que aconteceu? Só que a veia do circo, ela nunca saiu de mim, né? Essa parte artística. Nos finais de semana, eu fazia maçã do amor e fazia pintura nas crianças em aniversário. Minha tia, tenho uma tia até hoje que mora lá, que também era de circo, né? E viu que a cidade estava crescendo e comprou um terreno lá e acabou ficando lá. E aí ela tinha essa empresa que fazia pintura, maçã do amor, algodão doce, e ela começou a me chamar para trabalhar. E eu, né, eu era assim, tudo que me chamava eu fazia. Vai, garçonete, vai, isso aqui vai, porque você sai do circo, né, de onde você nasceu, cresceu ali. Então, você tem que ir buscar várias alternativas até para você se identificar, né, e que seja rentável também. E aí eu fui, principalmente porque eu era jovem, em condição financeira, né, grávida, tinha acabado de casar, então eu falei, meu Deus, tem que correr aqui. E aí eu comecei a fazer pintura nas crianças. E as crianças começaram a gostar da ideia das pinturas, e aí eu comecei a me especializar. Sim, Eu sim. falei, opa, por aí, me vestir de galinha pintadinha, tudo, panfletagem na rua, tudo que você possa imaginar eu já fiz, assim, pra ganhar uma diária, e eu adorava, adoro, né? Eu sou muito elétrica, então eu adoro essa parte da criação e de me movimentar, e com criança também eu gosto muito. E aí, quando eu me formei, fui trabalhar numa clínica lá, que na época era conhecida. Trabalhei nessa clínica, na parte de estética. Só que nunca deixei de ter essa conexão aí nos finais de semana com monitora de play infantil. Toda essa parte artística sempre estava ali. Já fui professora de dança também, assim, Nossa senhora. numa Mil e uma academia. utilidades. Mil e uma utilidades, bem isso, era o Que que tinha, legal. aparecia. Era assim, Alana, me chamavam de freelance, né? Alana, você vai ser freelance disso, eu vou. Ah, formatura, garçonete de formatura, eu vou. Alana, vou. Então eu ia, onde me chamavam, eu ia. Até pra eu poder, não só a parte rentável, mas pra poder me identificar mesmo com o que eu gostava de fazer. E eu vi que eu gostava de pintar, de fazer pintura. Eu não queria tanto a estética. Até abri uma clínica de estética, sempre fui empreendedora. Então, eu Sim. sempre gostei dessa parte de empreender, de ser autônoma, de ter a liberdade de ir e vir. E aí eu peguei e falei com minha mãe. Eu falei, mãe, não sei se eu fico na estética. Vou tentar prestar vestibular, enfim, vou fazer o Enem e vamos ver como é que vai ser. Aí eu fiz o Enem e passei em engenharia florestal na Federal do Mato Grosso. Lá, passei na Federal de lá. Legal. E aí eu falei, caramba, passei minha mãe, não, você tem que fazer e tudo. E aí, tá. Deixei a estética de lado e fui fazer faculdade. Dentro da faculdade, o que eu vi? Tinha muita gente de fora e tinha muitas meninas que precisavam também
ter uma renda, né? Porque vinha muita gente de fora, pai, estudante, né? Precisava de renda, precisava de dinheiro. Todo Sim, mundo sim. liso e duro, bem assim, igual na minha época também, liso e duro. E eu falei, agora é a hora. Eu não fazia as pinturas, começou a crescer a demanda das pinturas. Então as mães adoravam meu trabalho, só que eu não conseguia estar em 3, 4 festas. Aí eu chamava as meninas para trabalhar comigo e pagava as diárias das meninas. E aí eu cobrava e pagava. E aí eu já tinha uma equipe de 10, 12 meninas, eu tinha várias monitoras e Já liderando a equipe já liderando a toda. equipe Ah, que toda. legal. E aí eu fechava várias festas e mandava uma equipe para um lado, outra equipe para o outro, eu ia para o outro. E a gente começou a pegar vários clientes grandes, Sicredi, John Deere, que eram grandes clientes. Sim, sim. Então, me vestia de Mamãe Noel pra John Deere no final do ano, pras crianças, era assim, loucura. Mamãe Noel, com o microfone na mão ainda, grita, vamos dar presente pra todo mundo. Então, era assim, era bem dinâmico, né? Aham. E aí eu fui gostando disso, né? E aí a empresa foi crescendo. Dentro disso, continuei com a faculdade, estava ali na faculdade, Claro. fiz iniciação científica dentro da faculdade, né, sobre fungos conidiais decompositores. A gente lançou um livro, inclusive, de estudo. A gente tem um livro, eu e meu orientador, tem mais outro grupo que lançou um livro sobre taxonomia de fungos, que além da parte da parte dos estudos eu tinha, claro, a empresa que chamava PlayArt, Sim. mas eu não deixava ali na mão também a parte dos meus estudos. Eu adorava a parte de biologia, a parte de taxonomia. E aí eu tentava me equilibrar nisso, né? A loucura. E já era separada, nessa época eu já era separada. Então, mãe solo, né? Estudante, empresário, mini empresário ali, crescendo e fazendo tudo ao mesmo tempo, empreendendo, né? Então, foi realmente uma loucura. O que aconteceu? Eu tenho um irmão que é cantor, né? O Luan. Ele é cantor. E ele veio para São Paulo. Quando o circo, né, parou, Sim, a gente sim. parou a atividade, eu fui pro Mato Grosso, ele foi pro Pará. E aí, Nossa. foi. 2 extremos. 2 extremos. Centro-Oeste e Norte. Norte. Foi. Eu fui para um lado, ele foi pro outro. E aí, ele tava no Pará. Ele começou a carreira dele, começou a bombar lá no Pará. Bombar em Marabá, bombar mesmo. Cantou com vários cantores famosos e tudo. E o empresário viu e chamou ele para São Paulo. E aqui ele começou a cantar. E ele conheceu a CV Design. Não sei se você conhece. Famosa. Famosa CV Design. E começou a namorar a Silvia. Nossa. Ele namorou a Silvia. Foi aí que entra o meu ramo. Eu cito isso porque foi aí que entra, né, a minha parte do mobiliário. Ele começou a namorar a Silvia. E ele tinha uma gravação de um DVD em Goiânia. E eu fui do Mato Grosso, né? Fui lá, o Luan falou, não, vamos, vai ter gravação do meu DVD. E foi a família inteira prestigiar ele em Goiânia, na gravação do DVD dele. Cheguei lá, eu conheci a Silvia, só que ela não é famosa, né, pra lá. Ela é muito famosa aqui, no Aqui ela tem Nordeste. uma força muito grande aqui em São Paulo. Agora. Muita força, né? Ela é uma baita empresária. E quando ela me viu, né, não conhecia ela e tudo, ela me viu, ela olhou. A gente tinha que escolher uns figurinos pro meu irmão e tudo, a gente escolheu. Aí ela olhou, quando foi no outro dia, a gente ficou só 2 dias, eu acho. Aí ela falou assim, olha, eu me vejo muito em você quando eu era mais nova. Quando eu vim lá do Ceará com a roupa, né, de pano de prato, que ela fala, pano da mesa, né? Que eu vim lá com uma sacolinha do Ceará com um prato de farinha. Eu me vejo muito em você, quando eu era nova. Eu acho que Sinop, que é o Mato Grosso, ficou pequeno pra você. Eu quero você na minha loja, em São Paulo, trabalhando comigo. Aí eu olhei, eu falei, não, será? Nem sei vender móveis. Aí eu falei com o meu irmão, falei, Luan, você tem alguma coisa a ver com isso, né? Ele, não tenho. Ela viu o potencial em você. Só que enxergou, né? chegou. E ela é uma mulher de visão, né? Sim, Ela é uma grande mulher. Com certeza. E aí eu falei, caramba, como que eu vou? Minha empresa crescendo, todo vapor. Já tinha construído algumas coisas, né? E aí a faculdade, uma federal, estudo, um futuro, né? Pensando ainda, me dividindo entre os estudos, né? Parte da taxonomia, parte de empresária, e me dividindo ali. E como que eu vou para São Paulo? Não vou. Eu não conheço São Paulo. O circo, eu não conhecia São Paulo, né? O circo, ele andou muito em outros lugares. Sim. Mas São Paulo, eu não conhecia. E aí, eu falei, não vou. Só que quando a gente chegou, a minha mãe falou, Alana, eu não vou ficar aqui. Eu vou para São Paulo. Com seu irmão, vou morar em São Paulo.
E aí eu me vi, eu e minha filha. E lá a gente não tem família, né? Só tem uma tia minha só. Sua filha tem quantos anos? Minha filha hoje tem 10. Na época ela tinha 3 anos. 3 anos e meio. 3 aninhos. Não tinha nem 4. Ia fazer 4. Uhum. Tenho 6 anos aqui. E aí eu falei, caramba, eu vou ficar aqui. Ela pequenininha, eu trabalhando, fazer faculdade, minha mãe e sem minha família. Aí eu falei, não, mãe, então eu vou aceitar a proposta. Aí eu aceitei a proposta de vir. Demorei uns 2 meses pra aceitar com medo. Liguei pro meu pai, pai, o que eu faço? Vou pra São Paulo. Ele falou, não, você tem que agarrar as oportunidades. E aí, organizei, passei a empresa, passei tudo. E aí vim pra São Paulo, com a cara e com a coragem, assim. Deixei minha filha, porque minha mãe cuidou pra eu poder vir. Morei com meu irmão morava em Moema na época. E aí eu vim e fiquei com ele, com a cara e com a coragem. Simplesmente entrei na loja e sem saber vender sofá. Nada, não sabia vender. Por quê? Não sabia vender. Porque no circo você não precisa comprar sofá, mesa de jantar, é tudo embutido, né? É. Você compra um trailer, uma carreta, por exemplo, meu pai, a gente tinha carreta. A carreta, ela já vem com tudo embutido. Já Não, vem não tudo, existe sofá. Você, eu vou na rua comprar um sofá. Nunca. Ninguém nunca sai pra comprar um sofá, um guarda-roupa, não. Porque é tudo planejado. São peças todas encaixadas. Então, eu não imaginava o que era vender um sofá. Não era no meu conhecimento, né? Sim, sim. E aí, eu cheguei em São Paulo e fui. Quando eu cheguei na loja dela, 24 vendedores. 24 só em uma loja. 24. Eu falei, gente, quanta gente. E agora, como é que eu vou fazer? Que loucura! O que eu tô fazendo aqui? Foi bem assim, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Em São Paulo, aquela loucura. O que eu achava mais engraçado, sabe o que era quando eu cheguei aqui? Na estação do metrô. Porque você tinha que ficar do lado direito, né? Pra deixar a passagem. Eu ficava, gente, por que eu tenho que ficar do lado direito? Que isso? Tanta gente correndo. O que é isso? Parece uns bois, uns garrotes, sabe? Quando você solta no meio do mato, e um monte de garrote começa a correr. Eu falei, que é isso? Povo acelerado, né? Aham. Que isso, gente? Povo acelerado. E aí eu falei, nossa Deus, eu me assustei ali, né? Falei, tá bom, respira e vamos lá. Então, vamos lá. Aí eu fui e comecei... Eu lembro que eu cheguei em dezembro. O pior mês de vendas é dezembro. É péssimo. Pro mobiliário, é péssimo. Eu lembro que eu cheguei em dezembro. E foi muito ruim. Aí eu acho que a Silvia já queria me devolver. Falou assim, ai não, a Alana é muito sonhadora. Eu tô com medo. Tô com medo de todo mundo engolir ela. Porque, assim, todo mundo aqui é muito ligeiro, muito rápido. E ela... assim, totalmente perdida. Aí ela, ai, será que eu fiz a coisa certa, né? Meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Trouxe, né, ela de lá e não sei se eu fiz a coisa certa. Enfim, quando foi no outro mês, eu falei pra mim mesma, agora vai. Fui ponta da loja, na época, vendi muito. E ali, de janeiro em diante, eu falei, é isso. Aí nunca mais parei. Nunca mais parei. E sempre tive uma boa performance. Sempre sem entender nada, mas vendia. Entendi ali. E engraçado, né, que você se sente muito perdido e todo mundo muito inteligente naquilo, muito rápido, né, muito malandro. Eu falo que todo mundo é muito A malandro. ousadia da pessoa também, né, pra poder fechar o negócio, tudo. Exato. E aí você fica, caramba, e vai. Eu falei, realmente, se você não for... Por isso São Paulo, eu digo, né, não é pra qualquer pessoa. Não é. Não é mesmo, assim, eu tive bastante dificuldade, porque tem que ser muito ligeiro, tem que ser muito esperto, proativo, pegar as coisas muito rápido, porque senão você fica pra trás. Com certeza. Rápido, Rápido. assim, São Paulo é pros fortes, porque não é brincadeira. Quando fala, eu moro em São Paulo, parabéns, porque não é brincadeira mesmo, né, tira o chapéu. E aí... comecei a trabalhar, né, no ramo e comecei a me sair. Eu lembro que tinha uma... Engraçado, né? Eu sempre fui muito persistente, determinada em tudo que eu Sim. escolhi pra fazer. Então, eu acredito que não existe plano B. Só existe aquele plano e pra mim, eu vou fazer aquele plano dar certo. Independente de qualquer coisa, eu vou lutar e eu vou fazer dar certo. Então, eu sempre fui muito determinada, né? E eu lembro que logo no meu primeiro ano, eu entrei em janeiro, em abril teve uma campanha da Natuzzi, que é uma linha italiana que eles vendiam. Na verdade, é uma segunda linha, a ideia é Relax. Uhum. E aí, eles iam, a fábrica ia dar uma promoção e ia pra Itália. Meu maior sonho era conhecer a Itália. Eu sei que eu vendia... O cliente falava assim, eu quero um guarda-roupa. Eu falava, não, você não tá precisando de sofá, não? Eu queria só vender sofá italiano, porque eu queria ir pra Itália.
Eu vendi tanto, tanto, que eu lembro que eu ganhei a promoção. Ai, que legal. Eu ganhei. Na época, por conta da pandemia, eu não fui. De tanto que eu queria vender, estudar, me especializar, e queria conhecer, queria crescer dentro da empresa, então Sim, eu queria sim. isso, né? Só que fui transferida, depois da pandemia, fui transferida para uma loja que ela tem na Bandeirantes, que é uma loja de alto padrão que ela tem. E aí lá vai muito arquiteto. E eu comecei a entender do alto padrão. Eu comecei um pouco, né? Porque ela pega esse público, mas não tanto. E aí eu comecei a ver outros produtos, outras linhas, peças assinadas. E aí eu tive o contato com o alto padrão. E aí eu queria mais e Já mais. começou a respirar o ambiente, esse tipo de ambiente, né? Exato. Que você já sentiu até a diferença, né? Do que você Exato. tava no... São 2 cenários ali bem... 2 cenários. Bem cenários. E a dificuldade foi muito assim, ou assim, você... Não falo nem de executar, mas de se adaptar nos ambientes, porque é um público diferente, né? Uhum. Como que foi aí? Então, eu senti no início a dificuldade, né? Mas, porque, assim, é outra linguagem, né? Uhum. É uma outra linguagem. Abordagem e outra tudo. abordagem, é totalmente diferente, né? Então, você tem que entender o que você está falando. Eu sempre digo, o cliente de alto padrão, ele tem dinheiro, ele tem condição para comprar aonde ele quiser. Aonde ele quiser. Você tem que mostrar para ele o porquê que ele tem que comprar com você. Qual que é a vantagem? Qual que é o seu potencial? Qual que é o seu diferencial, na verdade? Que tem destaca dos outros, né? O que destaca dos outros para ele querer comprar com você? O atendimento? Isso conta muito. É a sua agilidade em entender o que ele quer? Conta mais ainda. É o produto? Vai contar. Então, assim, tudo isso conta, né? E principalmente o entendimento de entender a necessidade dele. Esse é a chave do sucesso, eu acho que, para o alto padrão. Você entender e não vender o que você quer, mas entender o que o cliente quer. E aí, dar opções para ele que sejam benéficas para ele, entender. Acho que o conhecimento do alto padrão, ele tem, além da abordagem, mas o conhecimento é diferente, sabe? Uhum. Então, não é simplesmente, é um sofá. Não, você tem que entender qual tipo de sofá, um living, um home, quais as características. Se vai ficar legal no ambiente do cliente, ele já tem uma mesa. Será que esse sofá vai ficar legal? Vai combinar, né? Vai combinar? Será que é o estilo desse... Então, assim, você tem que entender rápido o estilo desse cliente e oferecer a melhor opção para ele. Independente de preço, que seja mais caro, barato. Sim. Claro, às vezes tem cliente que quer investir um pouco menos e cliente que quer só um estilo diferente. Então, essa é a diferença, o diferencial do consultor ou da linha alto padrão. É saber a necessidade dele. E aí, foi aí que eu comecei a ter lá nessa base lá da loja, né, onde eu tava. Só que ainda não tanto, eu não pegava tanto, sabe? Eu queria algo diferente. Eu fui para uma outra loja. Eu nem sei se eu posso ficar citando o nome, né? Pô. Que eu sou lojista igual, mas tudo Fica bem. à A Silvia vontade. hoje é minha comadre, a gente conversa. Claro, pode, fica à vontade. Eu tenho super respeito por todos eles. A gente tem uma baita amizade toda, né? A Silvia vai na minha casa até hoje. Porque eles terminaram, né? Eles namoraram 5 anos. Eu lembro até quando você citou essa questão do seu irmão que namorou. Eu lembro que na época chegou a... Eu não vi algum programa ela falando dele. Aham. Cantor, não sei o que e tal. Você falou depois que eu veio aqui na cabeça realmente que tinha uma época que eu lembro que ela comentou a respeito do namorado que ela tinha, né? Aí você falou, eu fui ligando os pontos. Que legal. Foi ele mesmo. E aí eles namoraram muito tempo, né? Foram noivos e tudo. E hoje a gente tem ainda uma amizade gigantesca, né? Ela me chama de bunda. Ô, bunda! Ela me chama de tudo que você possa imaginar. O pessoal fala que ela é muito doidinha, né? Mas ela é engraçada. Mas o pessoal fala que ela é muito simples, muito gente boa. Muito, muito. É uma pessoa maravilhosa, assim. Ela que hoje, a base que eu tenho é por causa dela, né? Ela que me trouxe pra São Paulo. Ela que olhou e viu algo diferente em mim. Então... E hoje eu tenho uma loja de móveis, né? Olha que loucura, né? Então, as oportunidades que a vida vai te oferecendo e que você tem que agarrar. Não se passa uma vez. Você falar assim, não. Né? Então, eu acho que quando alguém vê que o outro tem uma visão, confia, porque sempre tem. E assim, você falando um pouquinho dessa parte, como que você migrou para essa parte, assim, depois que você falou, você viu dos móveis, tudo que você começou a se especializar, entender o conceito, ver que não é simplesmente só vender por vender, ter que explicar nos detalhes para o cliente, entender a situação dele. Mas como que você falou, não, agora eu quero abrir a minha
ter a minha marca, a Lira, como que surgiu aí o despertar dessa... Como que surgiu? Como que surgiu? Conte-nos. Vamos lá. Então, eu saí da Silva, enfim, aí eu fui pra uma loja chamada Bella Home, que é uma loja de alto padrão em Moema. Conheço também. Conhece, né? É uma loja incrível também. Que aí a minha bagagem de alto padrão eu aprendi lá. É uma loja incrível. Que lá já era totalmente mais voltado para esse público. Totalmente, né? Na Silvia foi só ali um pontapézinho É. inicial. E ali na Bela que você realmente falou. São realmente assim, a Silva não atinge o público da Bela. Não atinge. Não é que não atinge, são públicos diferentes. São diferentes. Bem diferentes. Que fique bem claro, gente. Não é que não atingiu, é porque são perfis diferentes de trabalho. Que fique bem claro, é verdade. São perfis diferentes, não é que não atinge. Porque assim, a Silva em números, ela é maior do que qualquer outra. Ela tem um faturamento de 20 milhões mês. É surreal. Ninguém, nem Artefato, eu acho que faz hoje o número que a Silva faz em São Paulo. Com certeza não. Então, é surreal. Só eu tinha uma média de faturamento de 500 milhões. Eu por mês. Eu, Alana, como vendedora. Então, ela é um fenômeno. Então, é porque ela... É a questão de arquiteto, que é um pouco mais... Que tem umas peças mais exclusivas que ela não pode vender. Essa é a diferença. É igual outras lojas. Por exemplo, eu tenho peças que outra loja também não pode vender. Então, por isso que não pega esse público. Porque ele vai na minha loja por específico produto. Para aquele determinado Para perfil. Exato. Aquele determinado produto que aí outra loja também não pode vender. Né? Que as fábricas vão liberando para uma loja ou outra e aí vai por diante. Exatamente. E aí eu fui pra Bela, que é essa empresa que ali eu falei, caramba, e foi muito incrível, né? Porque eu já tinha um faturamento muito bom. Mas eu tava com 3 meses de loja, eu atendendo vários arquitetos, assim, os arquitetos tinham... Eu amo atender arquiteto. Isso, tinha uma necessidade muito grande, né, desses produtos, né, para poder levar para os clientes. Exato, eles tinham, e fora a customização do produto, enfim... Eu lembro que, acho que no terceiro mês de empresa, eu bati 800 mil, 700 e pouco. Legal, né? 800 mil de faturamento no mês, só eu. Então, claro, tinha outros vendedores muito bons também. Nossa, uma equipe fantástica. Mas por quê? Porque eu me identificava com esse público, né? Com criar o arquiteto. Quando você senta com ele... Ele gosta de criar, ele gosta de pegar essa mesa e fazer ela do avesso, assim. E eu acho que a minha origem do circo, da criatividade, da adaptação, isso faz com que se torne muito fácil e muito prático para o arquiteto. Porque eu sonho junto com ele, sabe? Eu crio junto com ele. Então... A gente cria junto, a gente acredita na ideia. Não, vamos fazer assim. E se a gente colocasse o sofá assim? E se a gente colocasse uma tonalidade X que eu vi em tal lugar, numa peça assinada? Então, assim, eu crio, eu sonho junto com ele. Então, abraça a causa. Abraça a causa. Então, talvez seja isso que tenha despertado o meu interesse em abrir uma loja específica também. Não só específica, eu atendo o cliente final, mas a minha loja atende bastante arquiteto. Então, a minha loja, ela é voltada para o arquiteto também, né? Nosso público forte é o arquiteto. Que legal. E eu saí da Bela, né? E a ideia da Lira Home foi muito engraçada, porque eu sempre quis empreender, eu sempre tinha veia de empreendedora, né? Eu sempre empreendi, desde a época do circo, desde a época que tinha 10 anos, eu tinha 10 anos, eu fazia a unha lá em Sinop, eu cheguei a morar em Sinop quando era mais novinha, né? Uhum. E aí meu pai continuou com o circo, e aí minha mãe ficava na cidade pra gente estudar, porque é muito difícil estudar no circo, né? Então eu ficava me revezando. E aí eu fazia a unha das tias da rua pra eu ganhar R$10, porque eu queria meu dinheiro, eu queria empreender. Então, eu sempre fui, desde nova, vendedora e empreendedora, né? Porque sempre, eu já queria fazer minha empresa de doce desde pequenininha. Saía dentro do circo vendendo bolacha de água e sal pra comprar as minhas coisas. Então, assim, eu sempre tive muito essa veia do empreendedorismo. E aí, quando eu saí... Até antes de abrir a Lira, eu já tive uma empresa de quadros, a Paralelo, que chamava Delira. Então, eu já tive uma empresa de quadros, né? Para quadros decorativos. Eu era um fornecedor, então eu atendi algumas lojas. Então, eu sempre tive também essa coisa do empreendedorismo, da arte, de criar, de fazer. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Quando eu estava na Bela...
E aí meus chefes também, né, viram que eu tinha um jeito muito fácil de lidar com o arquiteto. Então eu atendia os clientes finais e também dava suporte para alguns vendedores para atender arquiteto. Então eu tinha sempre um jeito mais fácil de lidar com o Essa arquiteto. facilidade, né? É porque eles são muito rápidos, ágeis, assim, né? Eles, como eu falo, então, para você, um consultor, para poder atender o arquiteto, ele também tem que ser muito rápido. Você tem que entender o que ele tá pensando. Às vezes ele nem tá falando, mas você precisa entender o que ele tá pensando. Até porque também, para você, o arquiteto ele tem que ser rápido com o cliente que ele tá pegando. Exato. Porque a pessoa que contrata o serviço dele quer uma coisa assim. E ele também automaticamente tem que, né? Exato. É uma... Exato, e tipo assim, ele vem uma com um sequência. projeto. É. Ele vem com um projeto. Ah, tem essa peça. Você tem que saber quais peças são essas. Ou então você tem que entregar uma similar pra ele. Olha, eu não tenho essa aqui eu tenho essa aqui que pode... Nossa, essa eu gostei, essa dá pra encaixar no projeto. Então, assim, essa eu não gostei, Alana, eu quero outra diferente. Então, você tem que ir lá buscar fábrica, e ser muito rápido pra poder se adequar ao projeto do arquiteto. Então, eu acho que é por isso que Obrigada. Essa parte de ser muito rápida, de me conectar e de... Então, por isso que eu sempre tive facilidade. E aí, eu entendi que caramba, a facilidade que eu tenho os arquitetos. Vamos lá, né? Eu não sei. A ideia da Lira foi exatamente assim. Eu falei, olha, será? Eu tenho facilidade com os arquitetos. Tô indo... quem sabe? Mas eu não tenho dinheiro para montar uma loja. Bem assim. E aí, como que a gente faz? Eu tenho um primo investidor. Ele mora em Aracaju, né? E aí ele veio passear, eu falei, Nathan, você não quer investir em mim, não? Aí ele falou, investir o quê? Que você não tem nenhuma calcinha furada, menina. Eu vou investir o quê? Você ainda brincou assim, né? Ele é investidor de empresa e tem vários investimentos. Falei assim, rapaz, eu tenho uma ideia. Escuta, confia, eu tenho uma ideia. Ele falou, que ideia, Alana? Eu falei, eu tenho uma ideia de montar uma empresa que ela vai ser com produtos personalizados e eu vou fazer dar certo com os arquitetos, porque eles confiam em mim, confiam no meu trabalho, e eu sei que eu vou fazer dar certo. Não tinha ponto, não tinha nada, não tinha CNPJ, não tinha nada. Ele falou assim, então faz assim, monta uma empresa, vê mais ou menos quanto você vai gastar, e aí você me passa. Ele tava passeando aqui na casa da minha mãe. Aí eu montei rapidão, montei. E aí eu falei, aí tinha uma projetista também que eu contratei, que era boa na época, que eu contratei uma projetista. E aí a gente fez juntas quanto que ia ser mais ou menos a ideia de showroom, gasto, E um dia eu falei, é isso. Eu vou gastar X, eu vou precisar de X. E ele, mas eu não sei nem quanto que vale, como é que eu vou fazer o valuation da empresa? Eu falei, não sei. Aí ele imaginou uma empresa pelo tanto de faturamento que eu falei que ia dar. Senão, eu não tinha CNPJ, não tinha nada. Eu falei assim pra ele, em mais ou menos em 3 meses, ela vai faturar em torno de 300 mil por mês. Em torno de 6 meses, ela vai faturar 500 mil. Quando ela estiver ali em 8 meses, ela vai começar a faturar 700 mil. E um ano, ela vai bater 1 milhão. Bateu 1 milhão. Aí ele falou, de onde você tá tirando esses números? Eu falei, vai seguindo aí, confia. Eu tô fazendo uma projeção e eu sei que vai ser assim. Aí ele, então tá, eu vou fazer o valuation da empresa baseado nos dados que você tá me fornecendo. E aí ele fez o valuation da empresa e comprou uma parte da empresa, investiu, né, e comprou uma parte da empresa formada pelo que eu falei. Aí ele fez o Pix. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tirei uma ideia, eu fiz tudo, e agora? Eu não tenho nem ponto, eu não tenho nem CNPJ. O que eu vou fazer? Aí ele falou assim, Alane, fique bem claro, eu só investi, eu não tenho cargo na empresa. Você é CEO da empresa. Eu falei, meu Deus, e agora? Relâmpago, foi tudo... Tipo assim, foi assim, na escada de casa, assim. Eu falo, meu Deus. Sabe quando você fala, gente, eu falei brincando, e agora? O que faz? Tipo assim, quase que eu cantei aquela música, investe em mim, mas brincando, ele levou a sério. Levou a sério mesmo, literalmente. Como é que ele chama? Nathan. Parabéns, viu? Nathan levou a sério. Corajoso, que bom. Corajoso. Eu falo, Nathan, você foi corajoso. Ele falou assim, eu acredito nas pessoas. Eu acho que ele, assim como a Silvia Designer, a Silvia, né, teve a percepção de enxergar você, eu acredito, pelo que você está falando, ele também teve a mesma percepção que ela teve em você. Então, acho que é por isso que... E aí, acreditou. Acreditou. E aí,
Aí eu tive que correr atrás, não tinha mais jeito, né? Eu falei, vamos. Aí eu fui atrás de ponto, isso e aquilo. E que loucura que foi. Aí quando foi pra fazer, achei o ponto em Moema, eu falei, gente, eu vou entrar direto em Moema. Geralmente as lojas de móveis, elas não entram no alto padrão. O alto padrão é muito difícil, né? Você tem que ter uma marca bem fidelizada pra você entrar no alto padrão. Então, como que você já vai entrar no alto padrão? Todas as lojas, elas começam baixo, vendendo baixo, e já depois vão pro alto padrão. Entrar no alto padrão é difícil, o público é exigente, tudo é muito caro, o custo é muito caro. Ali tem bem isso mesmo. Então, assim, e tem que ter peito mesmo. Fora que você não tem. O cara vai falar assim: eu vou comprar de uma loja que é de marca, mais conhecida, do que você que acabou de iniciar. Eu prefiro pagar quase o mesmo preço, ou um pouco mais caro, para uma loja que é de marca, sendo que a questão ali é o custo, né? Então, o produto ele é um pouco mais alto pelo custo que tá ali. O custo operacional é muito grande, estar no alto padrão. Então, entrar no alto padrão já é muito difícil. Já é muito difícil. Se manter no alto padrão é Nossa! mais difícil ainda. E aí, o que eu fiz? Falei, não, então o nível vai ser os arquitetos. A gente, sem brincadeira, sem loja, sem CNPJ, sem nada, na obra. Eu peguei um bar, que era uma choperia, e fiz toda uma obra. Eu peguei engenheiro, um amigo meu, fui pegando fornecedores, ficava na obra até 5 da manhã, deu problema na obra. O engenheiro depois, meu amigo, me abandonou na obra. Você não tá entendendo? Fiquei sem mão de obra, com obra abandonada, loucura. Loucura, Vini, loucura. Eu andava, você não tem noção, eu andava assim, toda branca, porque eu tinha que ajudar os meninos, porque a mão de obra ele queria tirar também, porque eu quase fiquei sem. Aí ele tinha que ficar com os meninos. Aí comprava pizza pros meninos, vamos, gente, vamos, ficava até 5 da manhã, então era uma loucura. E aí, eu falei, não, eu vou fazer a diferença em algo aqui. Foi quando alguns arquitetos, eu saindo até da Bela, alguns arquitetos entraram em contato comigo. E aí eu falei, olha, eu tô montando uma loja e ainda tenho, né, tô prospectando, enfim, mas eu posso te passar um contato de um consultor da minha antiga empresa para você dar continuidade. Não, Alana, eu quero comprar com você. Falei, você tem certeza? Eu posso passar. Eu sempre fui muito ética, né? Então, Porque se fosse outra pessoa, fala, não, vem pra cá, Não. né? Não vai mais, não. Sempre foi muito Isso ética. foi legal. Que legal. Sempre, porque a gente tem que ser. Eu acho Com certeza. Eu acho que em qualquer lugar eu sempre soube entrar e sempre soube sair. Então a gente tem que saber entrar e sair dos lugares. Principalmente porque eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com o sucesso, ou enfim, a carreira. Porque ao mesmo tempo que você tá aqui, você também pode descer muito rápido, né? Então a gente tem que sempre manter a humildade e entender que a gente não sabe nada. A gente nunca vai saber nada. A gente tá sempre em constante evolução. Aprendendo. Então, aí eu ia passar pro pessoal, não, Alana, eu quero fechar com você. Eu vendi lá pra Bahia, pro arquiteto que até hoje compra comigo. Eu vendi uma venda super alta, sem CNPJ, ainda tava em abertura, sem loja, porque não tinha loja pra mostrar, tava em obra. Física. E vendi pra lá. Aí eu nunca vou esquecer, a gente não tinha depósito ainda, os produtos chegaram lá na casa da minha mãe. Aí pra gente gravar um conteúdo. Aí os produtos chegaram no nosso depósito, aí eu olhava na casa da minha mãe, meu cachorro, cuidando dos produtos, a gente não tinha depósito na época. A gente não tinha, eu falava, meu Deus. Então, assim, foi muita luta desde o início, né? Foi muita luta, sempre, e até hoje, não muda nada. A luta é maior, cada dia mais. Então, a gente tá em constante evolução. Aí eu inaugurei, em 3 meses a gente conseguiu inaugurar a loja de Moema, né? E aí foi montando equipe, a gente começou com 2, 3 funcionários, montando equipe, e vai daqui, sem depósito ainda, encontrou depósito, vai depósito, fazendo coleção, curadoria, mas desde o início eu entendi o diferencial da minha marca, né? São os arquitetos, claro, mas é o jeito que eu me comunico na plataforma do Instagram ou com o público. Então, eu vejo que isso faz a diferença hoje na empresa. A forma de se comunicar. Entender que você não está só oferecendo um produto ali. Não é o produto é o final. É entender a necessidade do cliente, explicar o que o produto é, explicar qual a vantagem, quais as desvantagens, e ser sempre honesto com o cliente. Então, é isso que eu entendi. O meu posicionamento ia trazer mais credibilidade e mais venda também, né? Com certeza. E mais venda também. Então, tanto que a gente não tem reclamações de cliente, tem uma ou outra, mas a gente sempre resolve. É muito
é muito forte a cultura da empresa de resolver o problema do cliente. Acho que o problema é o que eu falo, o problema toda empresa tem. E não vai deixar de ter. Com certeza. Principalmente uma empresa jovem. Mas a questão é resolver o problema. Resolveu o problema. E Ou seja, galera, se vocês forem no Reclame Aqui, não vai ter nada da Lira. tá vendo? Não tem nada, pode ir lá. Não tem nada. Tá. Então, o que acontece? Aí eu tava lá na Bela, não, na Lira, e eu vou contar o porquê Lira, né? Porque todo mundo pergunta também, Lira. Porque era o número que eu fazia no circo. Era o número, né? Então, eu trouxe também a O identidade. nome já veio lá de trás com Já você. veio. O número que eu fazia no circo se chamava Lira, que é a logo da minha marca, inclusive. Depois que ele mostrar os slides, vai ver a logo da minha marca, é uma lira. Então era o número que eu fazia no circo. E aí eu trouxe pra marca, pra trazer essa parte, essa autenticidade, essa autenticidade da arte, porque o mobiliário, ele é arte, né? Essência, né? Eu ia falar isso Olha, agora, né? pra você que começou lá atrás no circo, o circo é uma arte. E isso, os móveis, a movelaria, queira ou não, é a arte nos ambientes. Exato. Então tem essa conexão. Nada mais, nada menos do que o arquiteto faz, né? O que o designer de produto faz, ele faz uma arte. É uma arte. Ele projeta, ele desenha, ele tira de... E vem também muito da moda, né? O mobiliário vem da moda, né? Vem da parte de peças, enfim, obras de arte vem também. Com né? Da certeza. literatura vem também. Então, assim, tudo tem... A cultura, ela tá em todo, né? Em todo um torno ali. Não é simplesmente, é um sofá. Não é. Não é, não. Então, tem toda uma projeção para isso. Com certeza, com certeza. Vamos mostrar um pouquinho? Vamos. Vamos lá, Rafa. Então, quem somos? Que a Lira, ela nasceu de um espírito ousado, né? Da paixão pelo design e autenticidade. Certeza. E o nome Lira homenageia a fundadora, que sou eu, Alana, e sua origem circense. Então, a Lira era o número que eu fazia, que é marcado pela arte, a criatividade e o equilíbrio. Então, isso marca, isso marca os valores da empresa e também marca a parte do designer, que traz isso, né? A criatividade, traz também o equilíbrio, enfim. Então, a gente consegue colocar isso dentro da própria marca. E essa trajetória singular inspira a essência da nossa marca. Então, nossos valores são alicerces de tudo que fazemos, paixão, inspiração, né, e entusiasmo são a força que nos move. Então, a marca, ela é muito isso, né? As peças são bem autênticas, as cores vibrantes. Então, a criatividade, a arte de criar, eu trago isso dentro da minha empresa. Então, o cliente chega lá, ele pode personalizar tudo. Ele vê uma mesa de jantar, Alana, não gostei, eu gostei daquela base, mas eu quero esse tampo. Não, a gente Dá faz. para fazer uma adaptação, seria? Uma adaptação específica para a sua identidade. Pra sua identidade. Porque a gente não quer vender só, é o que eu falo, a gente não quer só vender uma mesa de jantar. Porque a casa do cliente, a nossa casa, não do cliente, a nossa casa hoje, principalmente depois da pandemia, ela virou nosso refúgio. Você quer chegar em casa, você quer ter o seu momento para você descansar. Você quer eu digo que você quer se sentir pertencente, ao mesmo tempo descansar, para no outro dia matar seus leões, né? É tipo isso. Porque é um leão por dia que a gente mata. Leões por dia, né? Que a gente Exato. tem que matar. Então, na sua casa, você quer chegar, você quer sentir o cheiro, você quer sentir a luz ambiente, deitar no seu sofá, relaxar com a sua família, sabe? Se sentir pertencente do seu próprio ambiente e se sentir conectado com os elementos que estão lá. Se você gosta de verde, se você gosta de azul, tonalidades. Então, assim, não só a sua casa, não, é o seu lar, é o seu aconchego. E meu terapeuta, é muito engraçado, porque vários clientes perguntaram por quê do circo para movelaria, né, pro mobiliário. Uhum. Aí meu terapeuta fez uma comparação bem engraçada. Ele falou assim, Alana, talvez por você não ter um lar que eu digo, porque a gente tem um lar no circo, né, que é maravilhoso, mas talvez por você não ter não é terra, como é que fala que ele disse? Não é... Essa fixação não é fixação, mas essa... Conexão não. Gente, como que é? Ai, caramba, eu esqueci o nome.
raízes de casa, tipo, rotina de casa. Quem nasce na cidade, ela nasce e tem aquela rotina. Amigos de faculdade, amigos de 15 anos, namora, casa, tem um lá, família próxima, sabe? O circo não, o circo você vai a cada semana, você tá em um lugar, né? É como se fosse... Ciganos era assim também, Os né? nômades, né? É, Nômades e ciganos eram assim. Não tinha um fixo, né? Tava sempre... Exato. Então, assim, a gente tinha um lar, mas era o nosso lar. E aí ele falou assim, talvez você tá no mobiliário para oferecer um lar também, porque talvez um lar de raízes mesmo, né? Porque a gente tinha um lar, óbvio, né? Fixo, né? Mas um lar fixo, e eu acho que talvez seja isso, o porquê que eu tô no mobiliário. Então, porque as pessoas precisam disso, né? Então, precisam de um lar pra se sentar. Eu tava sempre em constante mudança, né? Tava sempre mudando. Então, pra mim, eu não tinha ciclos e nem tinha amizades por muito tempo, né? Porque o círculo tava sempre mudando. Então, eu não tinha vínculos, assim. Então, o lar é um vínculo. Então, talvez hoje eu tô no mobiliário oferecendo esse vínculo que eu não tinha Que ali. você não teve na que eu não, na sua que eu história lá não... atrás. Então, eu acho que a terapia ajuda muito isso. Pode Ajuda, ser, sim, né? pode ser, com certeza. Ajuda. Então, é isso. E aí, a nossa missão também é transformar ambientes e experiências únicas por meio do mobiliário de alto padrão também, que une a sofisticação, autenticidade e conforto. Porque não adianta ser um sofá só confortável ele não ser bonito. Ele tem que ter uma beleza, né? Tem que ter umas linhas mais, sabe? Não só um sofá, né? Você tem que chegar em casa poxa, meu sofá, sabe? Caraca, meu sofá. Adoro ele, tipo... Né, adoro cozinhar. Quem gosta de cozinhar, ter aquela mesa, colocar a mesa posta. Eu adoro isso, chamar a família e tá tudo, né, bem colocado, as cadeiras combinando com o ambiente, a luz ambiente, um lustre. Então não é só uma mesa, é reunir a família e tá aquele ambiente gostoso, né, aquelas pessoas reunir quem a gente ama, né, isso não tem preço. Eu falo que isso não tem preço. Com certeza não, concordo. E aí, essa é a nossa missão, né? A experiência. E a gente tem uma dedicação muito grande com o cliente. Então, a gente sempre tá se dedicando a esse cliente o tempo todo, buscando inovação. Eu já fui para a Itália ano passado. Mesmo com 3 meses de empresa, fui para a Itália, assim. Passei um perrengue danado, né? Porque é isso que a gente faz, passa uns Eu acho que eu perrengues. lembro quando você chegou a colocar algumas postagens que você tava lá e tal. Exato. Então, essa empresa crescendo, sem caixa ainda. E aquela coisa, eu falei, não, vou pra Itália, porque eu quero trazer isso pra minha marca, né? E aí fui e trouxe isso, abre a sua mente, né? E trouxe isso pra Milão, né, que você foi? Milão. Eu lembro da... Isso mesmo. Foi. E pra trazer essa inovação, essa autenticidade também. Trazer referências é muito importante, né? O que tá usando os tons, né? Então, o estilo de móvel. Então, trazer isso pra cá. Você acha que, por exemplo, você como fez essa viagem lá em Milão, né? Teve esse evento lá que foi, na época, foi um fenômeno, né? Muitos profissionais, inclusive daqui, foram também para lá para buscar as tendências arquitetos e tal. O que você achou que lá tem o que aqui não tem ou vice-versa, assim, em termos de conceitos, de coisas novas, de tendências novas? Você acha que o Brasil ainda está muito longe de alcançar os níveis lá de fora, ou já está competindo de igual para igual, ou aqui melhorou, está mais do que lá fora? Como que você vê, na tua visão, assim? Ah, eu adoro os designers brasileiros. Adoro, acho que não perde nada e eu ainda gosto mais. Sendo bem sincera, Jader Almeida tem uma linha incrível, impecável. Fabrício Ronca, Ibanez Razeira, eu tenho peças dele na minha loja. As peças dele são incríveis, incríveis. Eu gosto, traz um aconchego, porque a Itália, claro, tem várias empresas lá, né? A Feira de Milão, ela é gigantesca, então tem né? várias fábricas, enfim. Mas ela tem fábricas que trabalham com minimalismo, né? Tem conceitos muito minimalistas, gélidos, enfim. Tem outros que são tonalidades muito quentes, vermelho, que não vai ser tão útil aqui. Talvez uma peça ou outra, mas O vermelho aqui acho que não... entendeu? A gente até usa. Tem coisas, é o que eu falo, a Itália, ela serve pra você ter referência de algumas coisas, mas tem coisas que não adianta, não vai ter como usar aqui.
Não combina. Né? Não combina com o Brasil, com o clima do Brasil, com o estilo do brasileiro. Então, eu adoro os designers brasileiros, assim. A Lea Alvarenga, Daniela Ferro, são assim... Nossa, Dude Duarte também, que é uma arquiteta maravilhosa. Ela assina uma linha, ela é uma arquiteta, inclusive ela vai ser uma parceira nossa agora. Ai, que legal. Então, assim, a Abigail também, a Abigail Soares, que é uma arquiteta que vai desenhar uma estante pra gente. Gente, tem arquitetos, assim, designers de produtos também. Esses que eu citei, a Leo Alvarenga, Fabrício, Bruno Falques também, todos esses, eles desenham para fábricas, né? Então, tem várias lojas que tem peças deles, assim, são bem famosos. Arthur Casas também. Nossa, são incríveis. Arthur Casas, né? Ronald Sasson. Assim, sem comparação, eu adoro os designers brasileiros, assim, não tenho nem... Sérgio Batista, Paulo Mendes, assim, são designers incríveis, não tem... Que representa bem o nosso Brasil. Representa muito, e representa lá fora também, né? Fora. Eu vi o stand do Jader Almeida, eu vi o stand também de peças brasileiras que estavam lá, que inclusive eu tenho algumas peças aqui no meu showroom. Então, assim, Century também, que é uma fábrica muito legal, que é uma fábrica de estofado, que tem expôs lá. Então, assim, realmente, o Brasil é incrível. A cultura, acho que ele ganha nos mínimos detalhes, assim, sabe? Ele, não sei dizer, até nisso, né? A gente é muito bom no que faz. Viva o Brasil, pô. Viva o Brasil, a gente realmente é muito bom no que faz. Nessa parte a gente tem a nossa credibilidade, né? Temos. E essa visão. Então, o design não é apenas o que parece, aqui essa frase que eu gosto muito, né? A visão é realmente a relação de confiança, né? E oferecemos atendimento dedicado e personalizado a essa visão. E o compromisso, a satisfação do cliente. Então, a gente está sempre buscando ajustar isso. Então, como eu falo, vender é muito fácil. Assim, a ideia do, vender não... Vender eu faço pós-venda, a dedicação, a satisfação do cliente, que é o nosso desafio, né? Estar sempre em excelência com esse cliente, né? Então, e a gente está caminhando bem aí. Com certeza. Graças a Deus. E o design não é apenas o que parece, o que se sente. O design é como funciona, Steve Jobs. Então, é exatamente isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Lyra, ela tem a autenticidade dela, por isso que ela tá fazendo tanto sucesso. Aí, galera, esse é o novo espaço, né, da Lyra Home. Lindo, muito belo. Pé direito de quantos metros você falou? Acho que é 9. É muito alto. Olhando aqui pela foto, a gente já tem uma ideia, indo presencialmente lá. Muito alto. Hoje tem cortina, então fica bem legal. É uma loja muito linda. É muito aconchegante, não é porque é minha não, mas é muito linda, muito aconchegante. E a gente mudou, né? Como eu falei, essa trajetória, que daí a gente saiu da pequenininha, viu esse ponto, falou, caramba, a gente começou a crescer muito rápido, nem eu esperava, a pequenininha, né? não deu conta Não deu conta. do crescimento tão, como dizer, tão rápido, assim, tão meteórico, né? Que foi uma coisa assim que você falou, não, peraí, tenho que você já tá aí quanto tempo mesmo nessa nova? Desde agosto, né? Então... é verdade, desde agosto. Então, assim, foi muito rápido o crescimento da Lyra, né? Quase um ano, não tem nem um ano ainda. Não tem nem um ano que a gente tá aí, não. Então, assim, foi muito rápido então, a gente não esperava. E que bom, né? Que cresceu muito rápido. Então, hoje a gente tem fábricas de conceito, que são nossas parceiras, fábricas incríveis, com peças assinadas, designer incrível, qualidade muito boa. Então, assim, realmente a gente tem essa linha que eu gosto muito. A gente tá vindo com muita novidade aí também, né? Então, se preparem, galera, que vai vir coisa nova aí da Lyra. Acompanha a gente, vai vir muita coisa legal. Vamos marcar um outro podcast para contar depois que acontecer. Opa, com certeza. Já não dá. Não dá para contar. Vamos fazer das novas tendências, galera. Boa. Né? Boa, verdade. Vamos fazer das novas tendências, porque isso aqui cada hora é uma novidade que nos surpreende, né? É verdade. Vamos fazer? Bora? Bora, eu então, topo. Beleza. Eu topo. Beleza. Mas e aí a gente
vai ter muita coisa legal, novas tendências. A gente vou pra Milão agora de novo, em abril. Pegue todas as referências lá Pode e traga pra deixar. gente aqui que o nosso canal quer passar pro público tudo que tem de novidade. E esse ano, eu acho que o tom hoje é o brown, né? Um tonzinho amarronzado. Tem essa também, essa banqueta aqui ebanizada aqui também, bem linda, Nada melhor né? que reunir quem a gente ama Então, ao redor do bistrô. esse conceito de não só mostrar o produto, mas entender o porquê que a gente A tá... funcionalidade dele, né? Exato. Por que o vidro, né, no bistrô? Por quê? Por que a escolha do vidro? Pra não manchar. Bistrô sempre tá tomando vinho, água. Então, a madeira pode manchar ali facilmente. Então, ebanizado, né? Pra tirar a ideia só do bistrô e trazer um charme aí, né? Pra área gourmet. Então, a tela. Então, a gente tá misturando elementos, fazendo uma composição de elementos para trazer conceito, funcionalidade, que você tem o vidro, né? Tem a palha sextavada para não ficar também toda hora, né? Pegando, porque o outro tem uma madeirinha ali atrás que você consegue pegar. E o ebanizado para dar esse charme e também, né? Para trazer autenticidade aí na peça. Então ficou lindo. É isso aí. Quanto tempo nós estamos aí, Rafa, já de bate-papo? 5. Caramba! Sei que passa rápido. Muito tempo! Vamos Eu marcar, falo demais. Precisamos marcar mais alguns aqui, gente, com ela. Eu falo demais, meu Deus do céu. Que bom, que bom. Que bom que passou rápido, né? Que bom, foi muito legal. E é isso, a Lira é isso. Acabou nosso tempo? 5 minutos? É 1 hora? Mas aí, a gente dá uma... Tem um tempinho ainda. Tem um tempinho? Tem um tempinho ainda. O que É? você quer? Quer nos contar mais alguma novidade, alguma coisa? É isso, a gente mudou de ponto, né? E aí, nesse ponto, a gente tá hoje na Alameda dos Maracatins, 843. E aí, a Lira, ela tá... É o que eu falo. Aí, dentro dessa trajetória que eu ofereci lá pro meu sócio, ela conseguiu cumprir isso, né? Ela conseguiu exatamente cumprir a projeção dela. Então, eu falo que a Lira foi um case e é um case de sucesso, né? Que ela conseguiu cumprir todas as metas, as etapas. E com muito esforço, com muito trabalho, né? Então, a gente tá buscando se desenvolver cada vez mais e mais. E de novidade que eu falo é que a gente vai trazer uma coleção exclusiva, mais ainda, a gente já tem uma peça ou outra, mas trazer uma coleção Stankovic, né, que é... Só vou contar isso também. Que é a coleção... Spoiler, né, que é a coleção Stankovic, que é a coleção né, nada mais, nada menos que meu sobrenome. Com certeza. E trazer essa parte dessa magia do circo nas peças, né? Então, trazer essa autenticidade, essa criatividade na nossa coleção Stankovic. Então, a gente vai lançar uma coleção, tem outros projetos para lançar, rooftop também vindo. Então, assim, tem muita coisa. E aí, a gente vai atualizando. Vamos marcar outro podcast para falar. Vamos marcar mais, considerando. Só a gente precisa marcar, acho que mais, pelo que você tá me falando, eu já tô sentindo, eu tenho que marcar mais uns 2 ou 3. Mais 2 ou 3, é muita coisa. Eu não paro, né? Eu sou sagitariana. Então, a tal da sagitariana, ela não para. Então, ela tá criando ideias. Falar igual a Silvia, falava, você é muito sonhadora. E realmente, eu sou sonhadora. E isso é muito bom, né? Porque eu gosto de criar... O circo fez isso comigo, né? A minha origem fez isso. Imagina, eu convivia com elefante, urso, tigre. Eu ia ser como? Não ia ser diferente disso, né? Então, eu sou totalmente diferente do mundo da imaginação que o circo oferece. Então, eu imagino as coisas. Eu crio e eu faço acontecer. Então, tenho uma equipe também muito forte comigo, não só eu. Um time muito bom. Muito que bom. isso ajuda demais no dia a dia, né? Assim, Vini, eu sempre digo isso. Ninguém cresce sozinho. Não existe com certeza, isso. Com certeza. Ninguém cresce sozinho. Então, a gente tem um time muito forte. E se a gente cresce, todo mundo cresce junto, assim. Com certeza. Os valores da Lira é muito isso, né? Do crescimento, da galera crescer. Então, se não fosse o meu time, também eu não estaria aqui, né? Se não fosse pessoas que tivessem acreditado em mim, no meu potencial, também não estaria aqui. Então, pessoas precisam de pessoas. A gente vende para pessoas também, a gente não vende um móvel. Então, tudo tá em torno de pessoas, de conexões e de ter, de acreditar. Então, eu sempre digo isso, né? Acreditem no cliente, então, entendam a necessidade dele. E como pessoa, como time também, vamos acreditar, o time acredita. Hoje o time acredita muito na marca, desde o início, né? A gente acredita muito no projeto da Lira, que é um projeto diferente. Uhum.
Então, a gente está sempre em constante evolução, com processos, cresce, organiza, que é isso, né? O segredo do sucesso é esse. Porque as pessoas falam, depois que eu estiver pronto, eu começo. Depois que eu... Não, começa do jeito que você tá. Eu tenho uma... Começa, só começa. E aí, depois você vai organizando. Começa a vender. O segredo, assim, não só o segredo, mas sem venda não existe nada. Então, você precisa começar a vender, você precisa começar. E aí, depois você vai se aperfeiçoando. Começa ali pequenininho e vai crescendo. Mas eu não tenho processos, eu não tenho aqui. Não, mas vai. Só vai. Que daí você vai indo se organizando e vai crescendo e vai indo e tendo novas metas e se ajustando. O importante é começar. Começa do jeito que dá. Igual eu, comecei lá na loucura. Uma ideia, então vamos começar. E aí você vai crescendo e vai se aprimorando. Mas o importante é sempre começar. Então, a Lira foi assim, o time também acreditou muito nisso e só foi, né? Acreditou, compra uma ideia, como eu compro também a ideia da Lira, né? E eu falo que a Lira não vende móveis, ela vende sonhos, né? Com certeza, com certeza. É bem isso mesmo. E assim, e o legal de tudo isso daí, só para fechar aqui a conversa, você não esqueceu das pessoas que te ajudaram, os seus anuentes, né? As pessoas que te motivaram a fazer, como, por exemplo, sua família, lá no berço, aí depois a Silvia, o Natan, e aí o time agora também que, né, cresce junto. Então realmente, né, não dá pra... Você precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas e são as pessoas que nos ajudam, que faz com que a gente chegue lá também, né? Dá a sua contribuição. Sem dúvida, sim, sem dúvida. É muito importante você ter pessoas que assim, não só te impulsionam, mas que acreditam na sua ideia, que comprem também a sua ideia. Porque quando você tem uma ideia, você é sonhadora. Por exemplo, quem ia acreditar que eu ia sentar e falar, olha, investe em mim? E aí? Então, as pessoas precisam acreditar no seu sonho também. Exato. Então, não só você, eu acredito em mim, mas as pessoas precisam também acreditar. Então, por isso que eu falo, 100 pessoas você não consegue fazer nada, você não consegue ir ali na esquina, não consegue fazer nada. Então, você precisa ser coerente, acreditar nas pessoas, ser grato pelas pessoas que acreditaram em você, óbvio, e nunca deixar de não só de fazer o que tem que fazer, óbvio, mas de entender que o sucesso ele é uma constante evolução e ele é instável. Uma hora você pode ter tudo, outra hora você não pode ter nada. Então, você tá aqui... Roda gigante, né? Como a gente fala, né? Que tá sempre... E é o que eu falo, a maioria das empresas que eu conheci também quebraram vendendo. Normal. Então, por conta de falta de pessoas, enfim, falta de pessoas ali que você começa a crescer, não preciso disso, não sabe? Desmerecendo outros valores e princípios que Exato, são e aí fundamentais. Cultura, valores de empresa e aí a empresa vai indo. Então, assim, o que eu falo, ao mesmo tempo que você tá muito bem, você pode estar muito mal e você precisa de pessoas junto com você que acreditam. Vamos lá, vamos pra cima. Uma hora você tá querendo no máximo empreendendo. Vamos fazer acontecer. Outra hora você, caramba, o que eu tô fazendo? Meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu quero ir pra casa, quero minha mãe. E, tipo, se você não tem pessoas junto com você que tá, Alana, vamos, é isso, eu tô com você, vamos lá, o time, Calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, mas não vamos desistir. Vamos desistir? Então é isso, as pessoas precisam acreditar na marca, no potencial e em você como pessoa. Com certeza. E para fechar, como que você dá conta de todo esse trabalho, menina do céu? Como que é a sua rotina aí para dar conta de família, o trabalho, porque ainda mais por você ser sozinha, né? Você não tem uma pessoa para tomar as decisões ou para dividir as tarefas da empresa, assim. Sim. Como que é o segredo aí de tudo isso? Tem o Rivotril que a gente tá medindo. O negocinho que a gente toma, não ficar louco, não faz uma terapia, um exercício físico, porque assim, senão você realmente vai ficar doido. Mas assim, realmente, tem que se organizar, né? Eu sou mãe, né? Mãe solo. Então, tem ainda a Vivi, que tá na fase aí dos 10 anos, então tem que dar atenção. Tem empresa. Hoje a gente tem 20 funcionários, né? Com depósito, loja. Tem toda uma operação, administrativo, financeiro, compras, gerente. Então, você tem que administrar tudo isso, né?
Eu acho que o segredo realmente é você entender que o impossível é questão de opinião. Que entender que você não tem um plano B, você só tem esse plano A e você precisa fazer dar certo. Então, eu acordo todos os dias sabendo que eu não tenho opção de dar errado. Eu só tenho opção de dar certo. Não existe no meu calendário, isso vai dar errado. Não vai dar errado. A gente vai fazer alguma forma para dar certo. Então, eu acordo todo dia pensando nisso. Principalmente porque, não só pela paixão do empreendedorismo, que eu amo fazer isso. Eu amo sair de casa e gerar empregos, gerar oportunidade, realizar sonhos, que é muito importante, ter conexões, conhecimento, a network, eu amo isso, não é só isso, mas também de proporcionar um futuro melhor, assim, para minha filha, para minha família, que eu acho que isso é muito importante. Acho não, isso é a base de tudo, né? É a base de tudo. É a base de tudo, é a nossa família, então... porque no final das contas, né, você vai embora e não leva nada. Então, acho que o ideal é importante a gente não abdicar do tempo, da qualidade de vida, por conta também da empresa e dos nossos sonhos. A gente tem que saber balançar. Ter um equilíbrio na balança. Ter né? um equilíbrio, porque senão você vai... abdicar da vida da sua família. Eu já fiz isso, não vou mentir, abdiquei no início muito, né? Da vida com a minha filha, com a minha família, nos domingos, sábado e domingo, sempre trabalhando. Um dos motivos também que eu quis sair muito da parte das vendas, porque você trabalha sábado e domingo. E aí engraçado, eu quis sair disso, aí hoje como empresária eu trabalho de domingo a domingo, não muda nada. Mas hoje eu consigo ter um equilíbrio, né? Eu falo, esse dia eu vou estar com a minha filha, eu vou estar com a minha filha. Então, o importante também de ter uma empresa, quem quer abrir empresa, né? É não ser refém da sua própria empresa. Esse talvez seja... No início você vai ser, normal. Que é normal. O começo para todo mundo o caminho é cheio de pedras mesmo, de dificuldade. É cheio de pedras, né? Você tem que ter resiliência para aguentar. Uhum. Então, entender que o seu sonho é muito maior. Então, foca lá no final... que aí os caminhos, eles só são caminhos. O final é sempre mais importante. Mas não, lá quando tiver mais lá na frente, tirar esse tempo, delegar para as pessoas e tirar esse tempo para o que é também importante, que é a sua família, a sua base, seus filhos, enfim. E não ficar como empresário, né? E sim empresário e delegar e administrar, que é a parte mais difícil do negócio, né? É o que eu falei, vender é muito, assim, eu amo vender. Eu sento assim na mesa com o cliente, eu amo entender, tanto que um cliente me mandou ontem mensagem, Alana, muito obrigada, você foi, assim, muito importante nas nossas escolhas, porque eles estavam sem arquiteto. E aí eu fui lá e direcionei. E aí chegou a entrega, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, que isso? Eu me emocionei quando eu vi. E eles agradeceram assim, falou, nossa, se não fosse você, assim, a gente tava tão perdido. E aí, isso é pra mim, isso é o importante, sabe? É por isso que eu continuo. Talvez seja o segredo, né? O segredo de dar conta de tudo. É o feedback depois. Caramba, tô no caminho certo. Tô fazendo o negócio certo. É isso. Então tá bom, Lana. Obrigada, muito acho obrigado. que eu falei muito. Não, fica tranquilo, a gente agradece. Eu Sucesso. Obrigada. Volte mais vezes aqui. Claro. A gente vai falar das tendências, das novidades. Vou. Saúde, sucesso. Amém. Vou lá na tua loja para conhecer. E para quem quiser saber o Instagram da loja... É Lira Home Moema, Lira com Y. Lira Home Moema. Isso aí. Alameda dos Maracatins, 843. Vai lá, eu estou sempre na loja, pode ir lá tomar um cafezinho comigo. Sempre vai ter um pão de queijo, que mineiro, sou mineira, né? Base mineira, tudo bem, que eu sou nômade, né? A pessoa morou no circo, conviveu com o elefante, os tigres não paravam em lugar nenhum. Mas eu nasci em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Então vão lá, sempre tem um cafezinho, um pão de queijo, que eu adoro, inclusive. E sejam muito bem-vindos a esse universo Lira, né? Tá certo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa história, se identificou, agora é o momento. Deixa esse like bacana aí, deixe nos comentários também o que vocês acharam. Siga a Lana lá nas redes sociais dela no Instagram. E é isso aí, galera. A gente tá encerrando aqui o nosso episódio. Saúde para você, para sua família, para seus amigos. Um abraço e até o próximo. Valeu!